Fala galerona da internet, o professor Davidson de volta, o lembrador, para trabalhar mais um assunto fundamental na sua preparação para vestibulares, Enem e também na sua provinha da escola, tá certo? Hoje trabalharemos o período entre guerras, um dos fenômenos do período entre guerras, né? Período entre guerra fica entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1918 e 1939. E ali aconteceram dois fatos fundamentais: a crise de 1929 e o nascimento do totalitarismo, certo? Nesta aula trabalharemos a crise de 1929. Em outra aula trabalharemos o nazifascismo, ok? Antes de tudo, se você gostou do canal, se você quer continuar recebendo notificações dos melhores vídeos de história, das melhores aulas de história, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não se esqueça de ativar este bendito sininho, que é para você não perder as notificações. Tá ok? Dê um like no vídeo se você gostar, se você gostou, né? Compartilhe com os colegas, com os amigos, aqueles colegas que você quer bem, quer que passe junto com você. Então dê a dica que no canal do Lembrador ele vai encontrar os melhores vídeos de história e não vai precisar mais procurar vídeos por aí, nem assistir às aulas de professores. Tá ok? Este é o último vídeo de crise de 1929 que você vai assistir e vai aprender. Tá ok? Não baixe o vídeo, não faça o download. O pagamento é você assistir aqui ao vivo, online. Ao vivo não, online. Tá? Este é o meu pagamento. Tá ok? Vamos lá. Crise de 1929. Aqui um cartaz que é clássico. Já caiu em várias provas vestibulares, Enem, e ainda pode cair novamente. Tá? Trata-se de uma contradição entre duas fotografias diferentes. Uma fotografia, né? Aliás, um contraste de duas imagens diferentes. Uma fila de pessoas necessitadas, tá? E ao lado, ao fundo, um outdoor, um cartaz muito grande, né? Referente à grande era que os Estados Unidos vivia após a Primeira Guerra Mundial, antes da crise de 1929, tá? Então é um contraste, tá? Pobreza e riqueza numa mesma imagem, tá certo? Então, bora lá. Isso aqui reflete o estilo de vida americano, o American Way of Life, que era o melhor, considerado o melhor, o mais bonito, o mais correto, né? O mais confortável. Mas em outro momento, durante a crise de 29, aqui pessoas que naquele momento estavam bem, tá? Aqui estavam as mínguas, por conta dessa bendita depressão, grande depressão, que começou nos Estados Unidos e se alastrou para a Europa, tá? Ásia e outros países, e a América também. Aqui o Getúlio Vargas deu um jeito de contornar ali mais ou menos, tá certo? A União Soviética, como era fechadona, não dependia do capitalismo liberal, também conseguiu manter ali a sua economia forte. Mas os países capitalistas liberais, esses aí quebraram. A crise de 29, ela representa, na verdade, o fracasso do liberalismo, o fracasso do capitalismo liberal. E a crise de 29, ela reflete também a vitória, o triunfo do intervencionismo estatal lá no plano que foi criado, né, durante o governo do Roosevelt, né, que foi o plano Deal, o New Deal, para poder conter a crise de 1929. Vamos ver tudo isso aqui agora e você vai aprender. Bora lá? Contexto, tá? Primeira Guerra Mundial, vitória da Tríplice Entente. Veja o vídeo, tá aqui no card, tá aqui na descrição também, gravei agora, tá? Vitória da Tríplice Entente, consolidada pelo Tratado de Versalhes, que foi feito em 1919, para punir a Alemanha como a culpada da Primeira Guerra Mundial, ok? Estados Unidos sai fortalecido economicamente,
do conflito, é a maior potência do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Outrora era a Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial. Ok? Europa, arrasada pelo conflito, produção agrícola, industrial e comércio, todos estagnados. Certo? Então nós tivemos aí uma mudança drástica no cenário mundial da economia. Enquanto a Europa estava decaída, a América, notadamente os Estados Unidos, estavam lá em cima, uma potência, tá? Então o que vai acontecer? As mercadorias norte-americanas vão abastecer o mercado consumidor da Europa. Porque a Europa, a produção agrícola estava arrasada, a produção industrial estava arrasada e o comércio estava estagnado. Então os Estados Unidos aproveitou durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele abastecia a Tríplice Entente, e após a Primeira Guerra Mundial, com os países europeus arrasados, ele continuou abastecendo, emprestando dinheiro, vendendo suas mercadorias, certo? Então, quem era o principal mercado consumidor dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial? A Europa. Lembre-se disso. Você não pode se esquecer disso. Tá ok? Porque isso vai ter uma relação muito forte com a crise de 1929. Wall Street, New York, investidores passam a aproveitar a grande valorização das ações de empresas norte-americanas e fazem aplicações. Classe média investidora, American Way of Life, classe média também estava investindo, pegando dinheiro emprestado nos bancos, tá? Investindo em ações e comprando casas, hipotecando casas, comprando eletrodomésticos, carros, era o American Way of Life, tá certo? Especulação e valorização artificial das ações, né? Estava ganhando dinheiro a rodo, porque a produção estava alta e o consumo também estava alto, principalmente por conta do mercado consumidor europeu, tá? Só que isso era virtual, era momentâneo, mas a economia não queria saber disso, o povo não queria saber que isso é momentâneo, né? Porque veja você, se o mercado consumidor europeu era o principal, se quando ele se recuperasse, ele ia parar de comprar esse montante enorme dos Estados Unidos. Possivelmente as empresas americanas iam deixar de vender muito e ia acabar sofrendo bastante. Tá? Então, a galera tinha uma ideia que isso ia acontecer, mas não estava nem aí. As ações estavam lá em cima. Eles vendiam ações a preços altíssimos, tá? Mesmo sabendo que um dia isso ia estourar. E estourou, tá certo? Compra de ações na baixa, valorização artificial de ações, venda de ações na alta, né? Comprava muitas ações, por enquanto o preço estava baixo, valorização artificial, especulação imobiliária, que é isso aqui, ó, valorização artificial de ações. Quando ela aumentava, o que aconteceu? Ela aumenta o valor e o cara vende, né? Quanto mais vende, mais ela aumenta o valor. E é isso que estava acontecendo na Bolsa de Nova York. Né? A Bolsa de Nova York, Wall Street, certo? Então bora lá. Problemas. O desempenho das empresas não correspondia à valorização de suas ações, tá? Ou seja, enquanto suas ações estavam supervalorizando e supervalorizadas, aquelas empresas estavam começando a perceber que o cenário europeu estava mudando. Por que estava mudando? Porque as indústrias europeias estavam renascendo, porque a agricultura europeia estava renascendo, porque o mercado europeu estava renascendo. E cada vez mais ou cada vez menos estavam precisando das mercadorias, dos produtos norte-americanos, né? Então as empresas sabiam que iam sofrer um baque muito grande, porque a Europa estava deixando de comprar. A Europa, repetindo, era o maior mercado consumidor dos produtos americanos. Os salários estagnados e baixo preço de gênero agrícola, o operário e o homem do campo não tiveram aumento de seu poder aquisitivo durante a década de 20, ficando fora do perfil do consumo. Então, galera, o nível de emprego nos Estados Unidos era altíssimo, o desemprego quase inexistente. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, o salário era baixo. Consumia pouco
Ah, professor, mas você falou que era o American Way of Life, tinha carro, casa, tudo financiado, tudo hipotecado, é empréstimo bancário. Porque salário que é bom era baixo, então o mercado consumidor americano era fraco, verdadeiramente fraco. Tá? O que estava sustentando era empréstimos e financiamentos, tá certo? Então, se o mercado interno norte-americano era fraco, quem sustentava a indústria, a agricultura americana era o mercado consumidor europeu. Você já está sacando que o mercado consumidor europeu começou a comprar menos dos Estados Unidos. E o mercado consumidor americano já era fraco. Então, para quem que os Estados Unidos ia vender agora? Estava vendendo pouco e as empresas estavam produzindo muito. A produção era alta, mas começou a vender pouco. A partir da segunda metade da década de 20, 1925 em diante, a economia da Europa começa a se recuperar e a retomada de alguns setores levou a cortes nas importações de produtos norte-americanos. É isso que eu falei para vocês. Isso aí vai ser um grande problema, né? Porque agora vai haver o crash. Porque a Europa deixou de importar dos Estados Unidos, então vai haver uma superprodução e acúmulo de estoques dentro dos Estados Unidos, porque os produtos não tinham para onde ir, não tinham para quem vender, porque dentro dos Estados Unidos o mercado consumidor era forte ou fraco? Fraco, né? E qual era o mercado consumidor dos Estados Unidos? Qual é o maior mercado consumidor americano? Era a Europa, e agora ela não estava comprando mais aquele montante. Não é que ela tenha deixado de comprar tudo, parou de comprar aquela quantidade, aquela enormidade que ela comprava, tá? Queda nos preços do mercado interno, tá? Queda nas exportações, desvalorização das ações, né? Tentativa desesperada de venda, né? A galera viu que as empresas não estavam vendendo, então queria vender as suas ações antes que aquela empresa quebrasse, tá? Então, quanto maior a oferta, o preço tende a descer, certo? Quebra da Bolsa de Valores em New York, em 29 de outubro de 1929. Ninguém quis comprar as ações na Quinta-feira Negra, 29 de outubro de 1929. Milhões de ações ficaram encalhadas na economia americana, ó, crash. Faliu, tá? Que beleza, hein? Tá entendendo até aqui? Então, o que vai acontecer? Começa nos Estados Unidos, a crise 29. E quando ela se espalha pelo mundo, ela vai se chamar a Grande Depressão, né? Aquilo vai durando o tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6. E o negócio não consertava, o negócio não voltava, né? E milhões de empresas fechadas, milhares de empresas fechadas, milhões de desempregados só nos Estados Unidos e no mundo afora então, né? E aí, o presidente recém-eleito, né, o Roosevelt, Franklin Roosevelt, contratou um economista britânico para arrumar um jeito nisso. E lançaram um New Deal, chamado de Novo Acordo, tá? Delano Roosevelt era o presidente que foi eleito aqui naquele momento. O plano econômico aplicado pelo presidente Franklin Roosevelt, baseado na intervenção do Estado na economia. É o oposto do liberalismo, tá? Intervencionismo de um lado, liberalismo do outro. Liberalismo, aí o mercado se autorregula. Intervencionismo, o governo regula a economia diretamente, tá ok? Quem era o economista? Maynard Keynes. Maynard Keynes. Ele defendia o intervencionismo estatal. Então, por isso que eu falei lá no começo, na introdução, que a crise 29 representa a falência do modelo liberal e o triunfo do intervencionismo estatal, ok? O que fizeram aqui? Quais foram as medidas do novo acordo, New Deal? Desvalorização da moeda para tornar as exportações mais competitivas, né? Desvalorizar o dólar para tentar abaixar o preço dos produtos para ver se vendia mais lá fora. Empréstimos aos bancos para evitar novas falências, né? Para facilitar o crédito para outras empresas e agricultura e camponeses e pessoas que queriam, né, reativar
o seu negócio. Criação de seguro-desemprego, uma bolsa para pessoas que estavam desempregadas. Não era um salário inteiro, mas era uma quantia que ajudava a consumir. O que o presidente queria? O que o New Deal queria? Fazer com que o norte-americano consumisse novamente. Porque se ele consumisse, né, a economia voltava a girar novamente. E ela ia crescer, se recuperar ao longo do tempo. Around the time, ok? Criação de um vasto plano de obras públicas a fim de gerar novos empregos, tá? Obras públicas para gerar emprego para o povo, para gerar renda, para fazer o povo consumir. Lembre-se, o ponto final é consumo. Comprar, para gerar imposto, para alavancar as empresas, a agricultura, tudo, tá certo? Salário mínimo e direito de organização sindical, subsídio a insumos para estimular a produção agrícola. Baixar o preço dos insumos para ajudar a galera do campo a produzir. Beleza? Isso aí é o New Deal. Tá? E o Brasil? Essa crise de 29 chegou no Brasil? Chegou. Ela só não chegou na União Soviética lá do Stalin, eu falei para você. Né? Era fechadona, ela não dependia do capitalismo liberal. Era fechadona, né? A economia fechada e não dependia das outras, não era globalizada. Então ela não sofreu muitos efeitos da crise 29. A crise 29 afetou o Brasil. Os Estados Unidos eram os maiores compradores de café brasileiro. O que a gente fez com o nosso café? Ficou parado, os Estados Unidos quebrou. Então não tinha para quem vender café, né? Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Se os Estados Unidos deixou de comprar a maior parte do café brasileiro, quer dizer que a oferta de café no Brasil foi lá para cima. Se a oferta aumenta, o preço desce. Ficou quase de graça o café. Os produtores sofrendo demais nesse período aí. O que o Getúlio Vargas vai fazer? Na era Vargas, tá? A crise 29 no Brasil vai coincidir com a era Vargas. Em 1930 ele dá o golpe e entra no Brasil, né? Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, já estava ocorrendo, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Era o Vargas. Ah, professor, eu ouvi dizer que antes uns governos aí compraram café no Brasil também. Compraram e estocaram, tá? Aquilo ali foi o convênio de Taubaté, para ajudar os grandes fazendeiros. Okay? Aqui o Vargas vai comprar e botar fogo e jogar no mar também. Okay? Os cafeicultores se recusavam a diminuir o plantio em uma atitude muito semelhante à superprodução dos Estados Unidos que gerou a crise. Né? Porque nos Estados Unidos as empresas não estavam vendendo, mas mesmo assim elas continuavam a produzir muito. Muito pensando que o consumo ia aumentar rapidamente. Aqui a galera também não queria parar de produzir café para diminuir a oferta, porque quando diminui a oferta, o preço tende a subir. É isso que o Vargas queria, por isso que ele comprou. Ele comprou todo o estoque, o excesso, o excedente de café no Brasil. Para quê? Para a oferta diminuir. Porque se a oferta diminui, o preço sobe. Esta é a lei da oferta e da procura, ok? Para comprar o café, o governo brasileiro mergulhou em uma rotina de empréstimos, pegos em uma época em que a taxa de juros, por conta da Grande Depressão, era altíssima. Então o Brasil pegava dinheiro emprestado de outros países para poder fazer isso, tá? Para poder comprar o café. Desta forma, diminuiu a oferta, olha o que eu falei, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro na época. Então, assim, Vargas vai conseguir fazer com que o mercado consumidor consuma também café. E o Vargas também vai começar a fazer uma diversificação da economia no Brasil. Além do café, outros produtos agrícolas e também uma industrialização, mesmo que limitada. Tá ok? Uma questãozinha para a gente fixar esse conteúdo bacana da crise de 1929. Enem 2017. A grande depressão econômica que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista deveu-se a quê, galera? Produção industrial norte-americana ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós Primeira Guerra Mundial. Vitória alemã na Primeira Guerra. Não, vitória alemã na Primeira Guerra Mundial eu já arrisco. Perdeu, né? E ainda foi ocupada lá no Tratado de Versalhes.
Letra C, desencadeamento da Revolução Russa de 1917, a formação de um novo bloco econômico, capaz de competir com a economia capitalista. Não. A Revolução Russa não teve nada a ver com a crise de 1929. Nada a ver. Vai criar um comunismo na União Soviética. Vai criar a União Soviética, na verdade. Né? Mas não é um bloco econômico. Não é bloco econômico. É um país, é um bloco político, militar. Bom? D. Guerra Fria, que se caracterizou... Guerra Fria, galera. Guerra Fria é muito depois, né? Começa lá em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Então não tem nada a ver com Grande Depressão. O Enem também bota umas questões assim que, pelo amor de Deus, hein? Tomada de medidas econômicas pelo presidente americano Roosevelt, conhecido como New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. O New Deal criou a crise 29? Não. O New Deal foi criado para acabar com a crise de 1929. Então a letra E está errada, a D está errada, a C está errada, a B está errada, a correta, a letra A. Beleza, galera? Se liga no canal do Lembrador, foca no Lembrador. Inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, né? Pode compartilhar com a galerinha aí, com seus colegas que você tanto quer bem, né? Quer vê-los passar também junto com você nos vestibulares e no Enem da vida, tá ok? E não esqueça dessa força aqui por Lembrador. Vamos lá? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.